Vamos lá, pessoal, então, para a nossa segunda parte aí da nossa aula. Alan tá por aí. Alan tá por aí. Fábio tá por aí. Tô aqui. Hector tá por aí. Opa! Grande Hector. Ethan tá por aí. Olha lá. Grande Ethan. Alexandre tá por aí. Opa! Aline tá por aí. Presente. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Onde nós paramos aí mesmo? Ferramenta para microsoldagem. Quem falou? Alan. Grande Alan, esse é fera, viu, gente? Esse menino é campeão. Ô, Alan, dá prosseguimento aí, por gentileza. Por favor, cara, minha garganta tá arrebentada. Lê? Por gentileza. Pode? Vamos lá. Pode ser. Obrigado. As ferramentas para microsoldagem. Multímetro. Um bom multímetro precisa ter indutor para serem realizados testes de Ele fica indutores. falando, eu não fico vendo não. Tô olhando pro cara desse gordinho. Eu amo. Já desliguei o negócio dele aqui, pode ir. Desculpa. Um bom multímetro precisa ter indutor para serem realizados os testes de indutores. A ponta de prova do multímetro apresenta ponta-agulha. É indispensável para quem trabalha na área ter um multímetro profissional para a qualidade dos testes. Muito bem. Ó, aqui ele fala assim, ó, ponta-agulha. Volta na página aí anterior, que você vai ver o desenho do multímetro. Tem a ponta-agulha lá, ó, que a vermelha e a preta, tá? Essa aqui é a ponta-agulha. Beleza? Ô, Hector, lê aí, por gentileza, fonte de alimentação. Só um momentinho, Anderson. Tá bom. O que você quer? Daqui a pouco você lê. Vai, ô, Itian, lê aí, por gentileza, fonte de alimentação. O próximo é você, Espera Hector. rapidinho. Beleza, espera aí. Pode ir, Itian. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação precisa ter 4 dígitos e a função trava, além de ser usada na corrente CC-CV. Estação de solda. Pera aí Estação agora. de solda. Pode ler. A estação de solda precisa ser de boa qualidade e o ferro de solda de primeira. Muito bem. Ó, a fonte de alimentação, depois nós vamos ver lá, é a fonte de bancada, fonte assimétrica, que o pessoal fala, que eu até citei no bloco passado aí, anterior, tá bom? Essa fonte de bancada, a gente faz muitas e muitas coisas. A fonte de bancada é uma ferramenta, assim, bem interessante a gente ter na bancada, tá? E existem várias marcas, mas assim, já adianto que é bom você comprar uma Yachum, alguma coisa, que a manutenção às vezes é um pouco mais em conta e compensa. Se der problema, compensa arrumar. Yachum. Aí tem as de 4 dígitos, que são as convencionais básicas, né? Assim, dá para você fazer o início. Aí tem a de 5 dígitos, que já é uma fonte um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais avantajada, né? Vamos dizer assim, né? Para um tipo de trabalho um pouquinho mais para frente aí, tá? A estação de solda aqui, ó, muita gente usa a estação de solda mesmo, só a estação de solda. Também tem muita gente que usa a estação de retrabalho. O que é a estação de retrabalho? É que vem aquele soprador, né? E vem o ferro de solda. Então, você pode usar tanto um como o outro. Inclusive, tem uma estação de retrabalho que já tem até a separadora de LCD, que dá para usar também. Então, você pode escolher essa 3 em 1, essa estação de retrabalho que tem o soprador, junto com o ferro de solda, e tem só o ferro de solda para vender, que é ligado na eletricidade normal, na tomada normal.
tá? Qual que é a dica do ferro de solda? Para fazer, por exemplo, conector de carga, né? Ferro de solda, botãozinho, às vezes, power, alguma coisa assim. Quanto mais o ferro de solda for fino, melhor. Entendeu? Quanto mais fino, melhor. Tem uns ferros, tem umas pontas de ferro de solda, inclusive, que é até meio carinha. Mas assim, são top para trabalhar, entendeu? Eu, por exemplo, tô com uma lá que já tá quebrada. Eu vou precisar trocar ela é fina. Só que ela já tá meio bambinha, então já não dá para fazer um serviço preciso, né? O próprio doutrinador aqui, ele fala que a gente tem que ter a ferramenta para fazer o serviço adequado, né? Então, no meu caso, já é uma dica para eu trocar meu ferro de solda que não tá muito bom, entendeu? Eu vou ter que fazer a substituição dessa peça aí. O Hector, que tá meio à vontade aí, vamos prosseguindo aí, ó. Pinças de alta pressão e fluxo de solda pastosa. Vai, por gentileza. Fluxo de solda pastosa. Peraí, é na página 20? Ou na Página 19? 20, mas você vai falar primeiro de alicate de corte. Ah, tá. Espera aqui, ó. Ué, você não tô achando aqui, ué. Página 20. Alicate de corte. Pinças de alta precisão. Ah, tá. Alicate de corte. Essas pinças não podem cair, pois se caírem estragam, ficando sem condições de aproveitamento. O valor de cada uma é alto. Fluxo de solda pastosa. Antec. Os fluxos de solda pastosa MTEC são aplicados por seringa. O uso do fluxo deve ser mínimo. Por isso é importante que ele seja aplicado por meio de uma seringa e depósito em gotículas, somente em microcomponentes. Muito bem. Pode. Aqui, ó, tá joia. Obrigado, viu, Hector? Pinças de alta precisão é assim, ó. Eu tô falando que às vezes não tem na apostila. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Só que assim, não é a ferramenta que você precisa comprar de bate-pronto. Conforme for entrando no serviço, por exemplo, você compra. A pinça de alta precisão é uma ferramenta meio caro. Tanto é que ele fala que se deixar cair no chão, já danifica. Então, assim, se você não faz reparo na placa, você não precisa comprar uma pinça de alta precisão, né? Ah, mas é legal eu ter na minha bancada. Óbvio, é indiscutível que cada vez você vai adquirindo mais ferramenta, melhor é. Só que se você não faz, você vai comprar para quê? Né? Por exemplo, você vai comprar um microscópio de R$3.000, triangular, que não sei o que, você não vai reparo de placa? Ah, mas no futuro eu quero fazer. Aí não tem problema, entendeu? Sim, mas eu estou dizendo assim, de início, né, para nós que estamos começando, para gente que precisa ganhar dinheiro, inclusive, a gente precisa ser devagar. Por quê? Você pode ver que são ferramentas caras. Depois você pesquisa para você ver. Então, você não precisa montar lá a bancada que tem tudo para início. Não precisa. Dá para você começar com o básico, que não vai gastar muito, por exemplo, e você vai ter um retorno. Aí você vai investindo, né? Vamos dizer assim. Certo? O fluxo de solda pastosa aqui, ó, é aplicado com seringa. Por quê? Né? Porque é só um pouquinho mesmo que é para usar, é para fazer aquela fusão com o componente, para você fazer a substituição do componente que você precisa. Porque se você aplicar ele com mais, espalhar aí com mais, ele vai, pode ser que danifique outro componente em vez de ajudar. Então tem que ter esse cuidado aí na hora de aplicar, tá? O fluxo de solda, que serve para ajudar, na verdade, a difusão, né? Ou a fusão, se for o caso aí, do componente, que ele é minúsculo, então aí você vem com o soprador, dependendo da situação, você fica mais fácil para fazer a remoção, né? Mesmo porque tem muito componente que é resinado, e aí você pode meter calor que não vai, se não tiver uma ajuda, por exemplo, do fluxo pastoso, que ajuda nessa fusão aí para substituir o componente, né? Aquela que parece uma cera, não é? Hã? É aquela que parece uma cera, não é, Anderson? Ela tem alguns tipos que parecem uma cera. Ela vem até numa xiringuinha, mais ou menos assim. Mas tem a pasta em solda, pasta de soldar, por exemplo, que você pode aplicar também no conector de carga. Porque às vezes o conector de carga está duro, nunca foi tirado, né? Aí você pode aplicar um pouco e esquentar, que ela ajuda a fusão também. A solda ela vai ficar mais fácil para você fazer a substituição do conector de carga, que ajuda também, entendeu? A Aline tá ouvindo bem, Aline?
Sim. Lê, por gentileza, bisturi, espátula. Sim, senhor. Não, Bisturi. senhor não, hein? Mas obrigado pelo senhor. O bisturi pode ser aquele usado por médicos. Entretanto, faz-se necessário muito cuidado, pois o corte do bisturi é afiado. Espátula. Serve para aplicar a solda em pasta e fazer a rebol. Bom, muito bem. O bisturi aí, a gente, né, ele já dá a dica que tem que ter cuidado, que às vezes você acaba se cortando e tal. Mas o bisturi é utilizado às vezes para você refazer uma trilha, né? O bisturi é bem fino e corta muito. Então ele acaba ajudando você nesse sentido aí para tentar refazer ou por exemplo, a trilha de um conector de carga, por exemplo, se estiver quebrado, com o bisturi você consegue às vezes até refazer com a ajuda da solda, da pasta, né? Do estanho, na verdade, tá? A espátula é para aplicar mesmo, para você não usar a mão, né? A espátula, existe alguns modelos de espátula. Aí vai do teu perfil. Tem gente que gosta de usar a espátula mais grossa um pouco, tem gente que gosta de usar a espátula um pouco mais fina, ponta aguda, enfim, né? Por aí em diante. Mas aí é perfil de cada um. Ô, Alexandre, leia por gentileza, ponta, microagulha e pincel antistático e até base de retrabalho, por favor. Beleza. Ponta de microagulha. Uma ponta de microagulha é necessária para o ferro de solda. Ela só deve ser utilizada no trabalho, depois desconectada e guardada. Pincel antiestático. Base de retrabalho com cooler. Com esta base, é possível fazer os steps de solda light free, pré-aquecimento, solda líquida e resfriamento. Por meio do cooler, faz-se o quarto estágio de ressolda, voltado ao resfriamento linear. Muito bem, muito obrigado. Ponta microagulha, então ele já está falando aqui, ó, usou, pega e guarda, né? O ferro de solda, para vocês entenderem assim, depois nós vamos ver lá, ele sai a ponta. Tanto é que eu falei que a ponta tem que ser fina, né? Tem ponta um pouco mais grossa, tem essa ponta microagulha, que é uma ponta excelente, inclusive, tá? Fica bom para fazer. Então, aí você usou, tirou, guarda. Tanto é que existe aí uns ferros de solda, uma ponta de ferro de solda microagulha de cobre, só para você ter uma ideia. Tão precisa que ela é muito boa. Vai custar, acho que R$90 aí, às vezes, dependendo do lugar, até mais caro. Né? Ou às vezes até mais barato, não sei, dependendo muito da promoção. Mas assim, é caro, né? E se cair no chão, danifica também, dá certo. Então ele fala para guarda, acabou de usar, põe na caixinha lá, guarda para evitar, né? Eu não tenho muito dinheiro sobrando, na verdade não tem nada de dinheiro sobrando, mas quanto mais a gente evitar de gastar, é melhor, né? Então, você já viu, já é a dica. O pincel antistático serve justamente para limpeza, né? Para higienização, né? Das placas, por exemplo. Por que ele é antistático? Porque ele usa, a pessoa que usa pincel antistático, para prevenir que a gente queime uma placa, né? O pincel para não passar a parte estática para a placa, né? Aqui ele fala de banho de retrabalho com cooler, pode ser que estende para computador também, né? Para a parte de informática também. Eles fazem isso aqui também. Então você usa que dá certo para fazer também, tá? O Fábio leu não, né, Fábio? Não, não lê. Lê, por gentileza, gás de solda aí e removedor de resina. Por favor, se puder. Gás de solda, removedor para fazer o rebaling, sei lá. Isso, No rebaling. iPhone é preciso ter gases de solda. É necessário também ter chapas de rebaling para fazer o extensor regravar. Com a ajuda da espátula, a solda em pasta é colocada de forma homogênea e é aplicada junto com o extensor. Removedor de resina. Ao precisar trocar o BGA, é importante utilizar o removedor de resina. Os BGAs dos iPhones são colados, então é importante ter um bom removedor. Muito bem. Ó, essa parte aqui que fala de gás de solda, chapa de rebaling, né? Rebaling aqui, eu vou ser bem sincero.
Eu não sei por que que está nessa apostila, dentro desse curso, porque é complicadíssimo para fazer, né? Isso aqui entra em reparo de placa. Apesar que aqui nós estamos falando de, tipo, exemplificativo, né? Como alguns defeitos, né? Os principais, assim, por exemplo, análise de placa, né? Cai dentro desse contexto aqui. Mas, assim, o rebaling é muito difícil de fazer. O Alexandre já trabalha aí na área, né, Alexandre? Não deixa eu mentir se é complicado ou não de fazer rebaling no começo, né? O que que você pode dar uma luz aí pra gente, Alexandre? Se é isso mesmo? Ó, eu vou falar a verdade pra você. Eu nunca fiz isso daí. Nunca peguei para fazer. Eu vou falar outra verdade. Eu já fiz algumas vezes e eu vou te falar, eu já passei o dia inteirinho fazendo e não deu certo. De verdade. Eu quase matei o aparelho, aí precisei terceirizar o serviço, porque esse aqui é um reparo na placa, é bem complexo de fazer. Estou dizendo complexo porque, por incrível que pareça, esse serviço, por exemplo, você tem que ter uma fonte de retrabalho diferenciada, um ferro de solda diferenciado, você tem que ter a compressão do ar certo. Então, assim, é um trabalho que exige um pouco mais de conhecimento. Inclusive, um conhecimento específico na área de reparo de placa, entendeu? Então, assim, serve para a gente ter uma ideia? Serve. Mas na prática, eu já te adianto que a gente não vai fazer isso, não. Porque a gente vai perder muito tempo. Isso, assim, o que você vai ter que fazer? Você vai querer... Ah, mas está no conteúdo, não vou aprender? Não é isso que a gente está falando. Se você falar, eu quero fazer, nós vamos fazer todas as aulas. Não estou falando isso. Mas, assim, nós vamos perder muito tempo. Por quê? Tem que praticar muito. Então, às vezes, é um serviço que compensa você lembrar, falar, vou praticar depois, pegar uma placa sucata de iPhone, né? E praticar, por quê? Você tem uma estação de retrabalho um pouco melhor, né, alguma coisa mais precisa assim, do que a gente, às vezes, não perder tempo não é a palavra certa, mas deixar de avançar no curso para ficar numa coisa meio complexa. Mas ele fala aqui para a gente aplicar, depois a gente dá uma pincelada nisso aqui, tá bom? O removedor de resina é um produto, né, que eu falei que tem alguns componentes que são resinados. Por que resinado? Proteção, né? Que é mais difícil, consequentemente, de você fazer a remoção. Aí a gente usa o removedor aqui, certo? Aí falando aí, ó, materiais convencionais, fita reflexiva, fita Kapton, fio de cobre, a base de solda, máquina de fazer reloaf. Tá? Essa aqui, ó, fita reflexiva aqui, fita Kapton e fio de cobre, o fio de cobre você não vai usar muito, né? Mas a fita Kapton é interessante quando você for comprar aquela alumínio, que suporta até 500 graus, aquela fita é boa, entendeu? Parece uma dupla face, mas é de alumínio, parece a cor de alumínio, ela é boa. Tem essa Kapton que é de alumínio, tem uma que é dourada, ou bronze, tanto faz. Só que a bronze, ela enruga um pouco. Essa de alumínio, ela é top, é muito boa, tá? Antes de realizar a entrega do cliente, o certo é testar e verificar se realmente o problema estava em determinados componentes arrumados. Se preciso, substitui as peças por novas ou troque as soldas lead free por chumbo. Faça uma verificação no rebale por meio de processo microsolda. Coloque o microscópio de um lado e do outro o raio-x para comparação. Utilize sempre componentes de qualidade. Compre sempre insumos profissionais. Isso aqui entra no reparo de placa, entendeu? É uma matéria que entra no reparo de placa, mas é bom a gente analisar para um dia da manhã, você já começar a fazer, você já tem uma ideia, certo? Os micros componentes da placa de um iPhone, que o seu Etienne vai ler para a gente aí. Por favor. Certo. Para manusear os microcomponentes de uma placa de iPhone, é preciso o uso de pinça com alta capacidade. Tire as blindagens da placa de um lado top, superior, e as blindagens da placa do outro lado, top, inferior. Retire as blindagens com muito cuidado, pois depois elas precisam ser recolocadas. Use um microscópio potente para enxergar e com as pinças pegue os componentes. Tenha um bom osciloscópio para verificar sinais lógicos, pulso dos osciladores, cristal oscilador, medir frequência, verificar multiplicadores de clock, analisar os sinais lógicos,
Trata-se de um investimento indispensável para um profissional de manutenção. Muito bem. Esses microcomponentes de iPhone aqui, se a gente vê aqui na teoria, a gente falar não vai adiantar muito, mas depois eu vou criar uns slides e a gente passa para a gente ver pelo menos algum deles, para ficar bem legal, certo? Ó, nós falamos aqui, então, por exemplo, dessa análise de placa, né, eletrônica. Pet, perguntar se ficou dúvida, fica, né, bastante, coisa assim, bem complexa, na verdade, né, para a gente falar no curso básico de manutenção. É legal a gente depois dar uma olhada, né, frisar alguns pontos aí que você tem dúvida, ou até mesmo pesquisar, ou pegue e me fala, mas assim, tem alguma observação para a gente fazer nesse tópico aqui de análise de placa eletrônica? Eu assim, antes de vocês falarem aí, eu quando peguei a apostila, óbvio, dei uma lida, eu achei um pouco agressiva a apostila, entendeu? Agressiva assim, no sentido que o conteúdo já é um conteúdo avançado, né? Óbvio, quem ganha são vocês, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, é uma coisa um pouco mais não um curso básico, mas um curso básico avançado, vamos dizer assim, entendeu? Para vocês entenderem. Foi legal eles montarem desse jeito, mas na prática vai ser um pouco mais diferente. Isso aqui, meus senhores, depois vocês pesquisam sobre rebalance, sobre troca de componente de iPhone, vocês vão ver que não é uma coisinha fácil de fazer, não, entendeu? Tem que ter uma certa experiência, inclusive tem que ter até um material adequado, ele frisa aqui, né? Tem que ter um material adequado. Por exemplo, tem estação de retrabalho convencional que você não consegue tirar componente de iPhone. Não é que não consegue, assim, de tirar... Eu estou dizendo assim, você não consegue ter precisão no serviço. Por exemplo, você vai fazer a troca de um componente de microsoldagem, de um processador, sei lá, de uma CPU aí que tem gente que faz, que são poucos, inclusive, existe... eu fui no curso de São Paulo em dezembro, que vi uma pessoa fazendo na hora, trocar reparo de uma CPU de iPhone X, o cara fez em 2 horas lá, só que ele demorou 800 horas na pandemia para fazer, entendeu? Então, assim, pelo menos para pegar o jeito, ele teve que comprar o material, fez o investimento, é coisa que é um serviço diferenciado. Ah, dá dinheiro? Óbvio que dá dinheiro, né? Mas, assim, o nosso ponto aqui, o nosso objetivo seria o início um pouco mais, não tão avantajado assim. Por quê? Senão você não consegue andar. Primeiro, né, para pular, né, degrau em degrau, você tem que começar de baixo. É depois que você vai dando andamento às coisas aí, e é normal, tá? Faz parte. Não faz parte. Não quero ficar. Alguma colocação aí vocês têm dessa parte de análise de placa? Quem quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? Lembrando que nós vamos ver depois, lá nós vamos catar a placa, né? Ó, isso é processador, isso é conector, isso é microfone, isso é alto-falante auricular, isso aqui é slot de chip, então nós vamos, porque nós estamos aqui na teoria, nós não pegamos a placa na mão ainda, né? Para a gente realmente ver os componentes. Então a gente vai revisar tudo isso lá sentado na bancada, inclusive, tá bom? Ô, Anderson. Pois não, Alexandre. Deixa eu só falar algo aqui a respeito do curso aí. Todos nós que iniciamos esse curso, a gente já tem uma ideia de que o curso ele começa pelo básico aí e ele vai, conforme as etapas, a gente vai avançando através do conhecimento. Essa primeira parte aí da análise de placa, ele sim é um pouco agressivo, até porque a gente sabe que isso daí é algo que futuramente, a gente terminando aí, concluindo o nosso curso, a gente vai buscar uma qualificação na área que a gente se identificar mais. Isso aqui é como se você fosse fazer medicina, depois você vai fazer um curso extensivo ali para você fazer o que você gosta e vai aprender ali. Aí no Sebrae eu já percebi que a gente vai aprender sim o básico, mas tem muita coisa, gente, que a gente ainda vai ter que aprender depois
e é avançado. Eu peguei algumas placas para fazer análise também. E, rapaz, se não é uma ajuda de um professor, de uma pessoa que já está ingressada ali há muitos anos, você não consegue fazer. A não ser se você também tiver aí curso de eletroeletrônica e coisa e tal. Senão você não dá conta, não. Muito bem. Ô Alexandre, eu não tiro uma vírgula do que você falou, né? Isso vai servir para conhecimento nosso, aí, né, pra gente... Mas assim, é igual você falou, tão verdade que é que tem gente que não mexe com iPhone, só para você ter uma ideia. E tem gente que só mexe com iPhone, né? Tem gente que não pega iPhone nem para trocar uma tela. Tem gente que só mexe com iPhone. Aliás, tem gente que não troca nem tela de iPhone. Tem gente que só faz reparo de placa em iPhone. Então, assim, o reparo de placa, realmente, eu estou dizendo por experiência própria. Eu estou sem tempo. Eu comecei a fazer, cara, é muito, muito, muito difícil. Só quem sabe, só quem pegou na mão para decifrar os componentes de uma placa. Estou dizendo componente, não é microfone, não é isso não. Estou dizendo componente de CPU, estou dizendo componente de processador, diodo, cara, enfim, corrente alternada, é umas loucuras. É igual ele falou, igual o Alexandre falou. Se você não tiver um pouco de conhecimento, pelo menos de eletrônica, que no meu caso é o contrário, eu não tenho conhecimento nenhuma eletrônica, só para você ter uma ideia, o curso de... Aqui de curiosidade, estou passando para vocês, né? O curso de reparo de placa, ele é extenso. Ele é extenso e ele é um conteúdo recheado. Então tem aula e tem slide, só para você ter uma ideia, gravado. E aí eu tenho que ler, por exemplo, eu que não tenho conhecimento em eletrônica, eu tenho que ler o que está escrito, pesquisar o que está escrito, assistir o vídeo e fazer tudo ao processo de novo. Deve ter umas 100 aulas gravadas e uns 1000 slides para eu. Eu estou no terceiro. Tem 3 meses, não consigo fazer. Uma que eu não tenho tempo, mas assim, eu não posso ler e fazer por fazer, entendeu? Eu tenho que ler e pesquisar, pontuar, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer uma coisa interessante. É igual o Alexandre falou. Quando você pegar para fazer um reparo numa placa, né, vamos dizer assim, um reparo que não está carregando o aparelho. Trocou o conector de carga, você trocou um flex de carga, por exemplo, e não carregou. Vai para o CI de carga. Ó, o CI de carga, né, é complexo. Não é um negocinho que está ali que você vai lá e troca. Não, é assim, você tem que saber a voltar. Para você tirar o componente, você tem que saber primeiro onde está o componente exato, né? Você vai ter que usar, por exemplo, a máquina, a estação de trabalho não é qualquer uma, porque o ar, às vezes, não é o ar correto, de quente. A estação, ou a solda, para você fazer rebaling, por exemplo, ou a própria microsoldagem aí, não é qualquer uma. Então, assim, tem que estudar um pouquinho mesmo, entendeu? Aqui, assim, se tratando de curso básico, a apostila é muito bem elaborada, né? Serve até para você ter uma noção no futuro aí. Foi igual o Alexandre falou, depois se você quiser, né, escolher. Mas, assim, de modo geral, a apostila é legal. No meu ponto de vista, como a gente foi contratado para passar o curso básico, eu ajustaria alguma coisa mais dentro do básico mesmo, entendeu? Por que isso? Eu estou dizendo na prática. Na teoria, beleza, a gente pode fazer 100 aulas aqui, você vai entender, você vai começar a assimilar, vai ser legal, beleza. Mas na teoria, a gente não pode ficar, por exemplo, eu quero fazer um rebalo aqui, nós não tem o material suficiente para fazer esse reparo, entendeu? Mas o curso disponibiliza. O curso, isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, ele fala aqui, ó, é análise, não é reparo de placa, entendeu? Então, assim, que às vezes a pessoa acha que vai fazer reparo de placa, eu tenho certeza que não foi isso que eles venderam para você. Tanto é que é outra, igual o Alexandre falou, é outra pegada mesmo. Pra você parar para fazer o reparo de placa, irmão, é complicado, tá? Então, assim, mas é legal, a apostila é legal. Ela é assim, ela acrescenta para você, até inclusive no dia da manhã e a título de conhecimento também, tá? Foi boa, Alexandre, foi boa a colocação e é isso mesmo. Eu também penso igual você. Temos 5 minutos para finalizar o Zoom de uma vez aí, igual caiu aquela hora. Me desculpa, viu, gente, que caiu, não falei até logo para vocês aí, tá? Mas se cair de novo, fica meu boa noite já. E estamos à disposição aí para eventuais perguntas. Mas até então temos 5 minutos aí para a gente trocar ideia, tá? Alguma dúvida a mais? Aline, Alan, Fábio, o Hector? Esses rebalem de processador como se fosse de computador, você já viu como é que faz de computador? Já vi, é mais ou menos parecido, sim.
É, né? Tem que ter um Mas tem paintzinho pro desenho, né, da solda. tipo, tem uma forma certa, cara. É um trabalho danado isso aí, viu? E são Sim. poucos que fazem aqui em Rio Preto. Esse rebale, para te falar a Uhum. verdade. O que fazem é assim, bem feito. Entendeu? São poucos que fazem. É um reparo na placa, é uma coisa mais. O próprio nome aqui fala do conteúdo, né? Análise, né? Da análise de placa eletrônica. Aline, Alan, Fábio. Não, eu tô de boa. Tá Sem tranquilo. dúvidas. Não vê a hora que volta pra gente praticar logo de uma vez, né? Essa é a realidade. Não, Não, mas não, quer mas dizer, como que é, pois não? eu sei que não tá aí não tá no começo aí da postagem, mas já que a gente tem alguns minutinhos aí, eu queria falar a respeito um pouquinho. Eu peguei alguns celulares agora e tá vindo muito celular com jump. O pessoal tá fazendo muito jump na placa aí, principalmente no conector. Rapaz, pensa numa dor de cabeça para refazer o trabalho dos outros. Você acha que aí, no curso, ainda vai ter alguma pegada para sair fora desse jump aí desse pessoal? Na verdade, o jumper aí, jumper, né, que o pessoal fala, o pessoal, cara, desculpa a minha sinceridade, mas o pessoal parece que consegue fazer o mais difícil, né? Por exemplo, um jumper no conector de carga, tudo bem. Aí ligou, né, um fiozinho lá que vai só para a placa, que achou positivo, tudo bem. Mas eu já vi jumper, né, fazendo jumper no conector de carga, tava com a trilha rompida e não conseguiu fazer, não conseguiram recuperar as trilhas, né? E aí a gente trocando o conector de carga com um pouco mais de calma, conseguimos recuperar a trilha, né? Então, é tipo assim, é coisa que não precisava fazer, às vezes, entendeu? No meu ponto de vista aí. Parece que o pessoal consegue fazer... Eu, pra te falar a verdade, nem sei fazer muito jumper, porque eu acho que é uma puta sacanagem com o cliente, mesmo porque muita gente não informa. Eu já peguei aparelho com jumper, quando você abriu a tampa traseira, os fiozinhos saem junto. E aí, como que você vai explicar para o cliente? Entendeu? Tua perna não carrega mais porque fizeram um jumper aqui. Quer dizer, até você explicar que é jumper, que até você explicar que a pessoa fez um serviço aqui e, pior, não contou para o cliente, depois nós vamos ter aula, inclusive, de atendimento ao cliente, de atendimento de ordem de serviço, nós vamos falar tudo isso, né? Dessa transparência que o técnico tem que ter com o cliente. Então, aí, às vezes, você fica até de braço cruzado. E aí foi o que o Alexandre falou. O que você tem que fazer? Refazer o serviço dos outros. Às vezes é um conector de carga que dá para refazer a trilha, que você vai ter que fazer? Refazer a trilha. Aí nós vamos fazer, Alexandre. Nós vamos fazer conector de carga bastante, para quem nunca fez, inclusive, para quem já fez aperfeiçoar mais no serviço, entendeu? A gente vai fazer conector de carga, por exemplo, com pasta de soldar e estanho em pasta. Não sei se vocês já fizeram lá estanho em pasta. E com ferro de solda também, que é o mais convencional. Então, nós vamos fazer desses três jeitos. Aí foi igual você falou também. Aí é mais perfil. Tem gente que prefere fazer com pasta, o estanho em pasta, que é aquele potinho pequeno azul lá da tampa azul, aquele estanho em pasta mesmo. Tem gente que usa estanho, aquele ferrinho, e aí é perfil de cada um. Tem gente que prefere fazer de um jeito, tem gente que prefere fazer de outro, aí a pessoa vai se adequando. Perfeito. Mas assim, uma coisa que eu quero dizer para vocês, de verdade, hoje eu tenho 3 lojas, né? Assim, graças a Deus, né? As lojas estão caminhando bem. Assim, o curso em si de manutenção de celulares é um curso que depende exclusivamente da gente. Por que eu tô falando isso? Porque se você fizer o curso e cruzar os braços, irmão, é igual andar de carro. Você vai ter a carta, mas não vai saber andar de carro. Não é verdade? Essa aqui é a realidade, né? A gente precisa praticar. A gente precisa pesquisar, né? É igual vocês estão fazendo aí. Porque vocês são as pessoas diferenciadas. Por quê? Tá buscando a qualificação, né? Como você vai querer cobrar, vamos dizer na parte financeira aí, você vai ter um certificado, você vai ter uma qualificação, você vai ter um conhecimento, você pode ser que você dê exemplo, por que não, né? Para uma pessoa aí, exemplo assim, estou dizendo, né? Consultivo, de coisas boas, estou dizendo, né? Como, financeiramente falando, você tem que cobrar diferente do Zé da esquina. O cara, às vezes, ele acha que sabe, porque, né? A gente sabe como funciona esse meio, mas assim,
que eu estou dizendo é o seguinte, você está buscando esse profissionalismo. Você é um diferencial. O que você precisa fazer? Praticar, né?